Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje é prestação de contas. Vamos falar sobre Magalu, MGLU3. A gente também vai comentar aqui sobre juros. Vou falar sobre como que estão, né, os fundamentos da Magalu nesse momento. Vou comentar sobre esse gráfico que eu já passo para vocês que feio pra caramba. Como explicar um gráfico tão feio assim? Mas antes, pessoal, vamos começar com o beabá, né? Como é que tá a estrutura financeira da Magalu para você? Enquanto eu já sumi da tela aí, dados aqui do site Fundamentei, pessoal, o que eu tenho para mostrar aqui? Bom, primeiro, parte boa, a Magalu foi a que a melhor aproveitou o último grande ciclo, tá, da saída da nossa recessão, ali de 2016 para frente, uma companhia que já vinha com baixa alavancagem, bem verdade, tá, melhor preparada inclusive do que o momento atual para aguentar tranco de juros altos. Tanto que ali, quando a Dilma subiu os juros em 2015, ela até desalavancou e principalmente conseguiu aqui gerar caixa livre naquele momento. Tá? Então a Magalu, pessoal, estava melhor posicionada em 2014, 13 ali do que está em 2023. Tá? Para um novo ciclo de corte de juros. Isso eu queria falar principalmente por quê, pessoal? Porque é uma empresa que vem com um resultado financeiro muito ruim, aumento de juros, dívida custando horrores, então ela está com uma dívida aqui de 7 bi hoje, por isso que a alavancagem está em 4 vezes, o que assusta um pouquinho, e as suas aquisições de 2019 para cá, principalmente, começaram a explodir, tá? Não só em quantidade, mas em custo. Tá? Então, pessoal, a conta, vamos supor que na última, não digo década, mas quase década, na última década, 2012, 13 ali, ela estava bem franzina nas suas aquisições e também bem mais conservadora na sua operação. É ótima, a gestão é ótima, na minha opinião, certo, pessoal? Mas o timing daquela década, então, 2012, 13, foi melhor para surfar um PIB de 1%, tá? Uma decadência de uma das principais concorrentes, que foi o caso da Via. Então nós tivemos aqui a Magalu conseguindo surfar esse boom, tá? Bem posicionada, com boa gestão, ninguém conhecia muito o Omnichannel e de repente por causa da Magalu, tá? Conseguiu entender o que seria Omnichannel e aí o grande exemplo de gestão, a nova Amazon e tudo mais. Aquela parte é a parte doce, pessoal, porque ela sai aqui de um prejuízo em 2015 de 66 milhões, mas ela já vinha lucrando antes. Tá? E principalmente em 2016 faz o turnaround e começa a crescer loucamente, né? Ela sai aqui de uma estabilidade de 130 milhões por ano, 115 milhões por ano, e estamos falando em 2017, 3 anos depois praticamente, 400, 600, 900, quase bi aqui em 2019, e aí 2020 foi a pancada, 2021 tentou se recuperar ali, mas nem tanto, tá? E aí começaram a vir as aquisições, tá? Aquisições com 2% de juros em 2020 e parte de 2021, tranquilo. O problema foi 2022, tá? E o segundo semestre de 2021, que os juros começaram a subir e o crescimento começou a cair. Nós tivemos recessão técnica em 2021, no final do ano, pré-pactos precatórios aí. E aí começaram as PECs, começou também o fiscal mais expansionista, tá? E aí a gente começou a crescer como país, mas já não mais nesse consumo. Tá? E com uma concorrência exorbitante, porque a pandemia também acelerou a digitalização de diversas outras empresas. Tá? Então a Magalu e todas as empresas do e-commerce tiveram esse hiato muito bom de 2017 para cá, de muita aceleração tecnológica. Tá? Impressionante, a Magalu saiu na frente, tá? Tava redondinha já, aproveitou o declínio aí da Via. Tá? E a mesmice aí da Lojas Americanas, por exemplo, ela, Magalu e Mercado Livre foram as duas que mais aproveitaram esse boom aqui no Brasil. Tá? Agora, 2020 foi um soluço forte da pandemia, mas que deixou um rastro ruim, porque aumentou muito a concorrência. Então, apesar dos juros ter ido lá para baixo, e a Magalu especificamente aproveitou para comprar, tá? Comprou diversas empresas aqui, que eu me recordo, Kabum, Jovem Nerds, a Netshoes, tá? Que foram as três grandes, né? Principalmente Kabum e Netshoes, tá? Colocou bastante no seu balanço, tá? Só que ainda não tem uma sinergia bem interessante, e o pior, né? Essa aquisição começou a ficar cara ao longo dos anos, porque a receita diminuiu devido ao baixo crescimento econômico do país e a mudança de
de comportamento, porque começamos a abrir de novo a economia, então o e-commerce perde um pouco do seu charme, mas não só perde o charme pela abertura, reabertura, mas também porque todas as empresas, principalmente os IPOs aí de 2020, foram todos conectados aí com o mercado de e-commerce, diretamente ou indiretamente, e várias empresas que não tinham a parte de internet muito rápida, né, o e-commerce muito ligeiro, olha, correram atrás do prejuízo, porque 2020 forçou todas a fazer isso. Então 2021 já foi muito feio, tá? Porém a empresa em 2021 ainda foi bem lucrativa, né? Quase 600 milhões aqui, tá? Para ela foi lucrativa, só que a gente já via uma pressão de margem, seja pela inflação ou seja pela concorrência, tá? E a alavancagem já começou a surgir muito por causa das aquisições, que quadruplicaram aqui, cresceram 10 vezes, tá? No custo da dívida da companhia. Então hoje é uma empresa que tem um fluxo de caixa negativo, não é para se culpar a gestão, acho que o timing também é muito difícil, né? Era um momento único ali de se aproveitar, foi quando ela cresceu, se aproveitar para fazer aquisições, expandir, etc. E a gente vai ter um ano de 2023 muito difícil para a companhia, sem dúvida nenhuma, tá? Porque a inovação é muito baixa no setor, é mais a calibragem ali, logística e etc. E a concorrência só aumentou. Tá? Então o mercado concorrido com margem baixa, pessoal, tem que aceitar só alavancos. Juro sobe, já vamos para o déficit ou perto disso. E de repente errou uma operação ali ou outra, tá? Fez uma aquisição a mais e pegou um juro subindo, também sofre. Tá? Então essa dívida aqui é o que deve assustar os investidores por mais tempo, não só em 2022, mas também em 2023, como o ano todo, tá? E há aquela tese, né? Eu pelo menos imagino que, por exemplo, nos Estados Unidos, as FANGs, né, as empresas de tecnologia, eu acho que o grande bull market delas chegou ao fim. Elas vão se recuperar? Vão, mas não vão ser mais aquelas líderes, né, de performance. Acho que um novo segmento de empresas pode surgir, né? Nós estamos aí falando de Google, Microsoft, Amazon, Apple desde 2000. Tá? Então eu vejo que esse setor de e-commerce, pessoal, que teve um boom no Brasil aqui recente, tá? Na gringa já faz um bom tempo, principalmente via Amazon, né? Talvez ele esteja cada vez mais perdendo o fôlego dos touros, tá? E vai dar a sua vez aí para um próximo segmento de mercado, tá? Sei lá, pode ser o metaverso, que seja, não sei, tá? Mas o fato é que cada vez mais competitivo esse segmento. E aqui no Brasil específico nós temos aí quatro grandes players e entrando Shopee, entrando um monte de outro aí, tá? Aumentando ainda mais, né, a concorrência, ou seja, baixíssima barreira de entrada, né? Então aquelas 5 forças de Porter não deixariam a gente pelo menos ter vida sossegada nesse setor. É um setor bem competitivo, tá? Bom, tende a ficar melhor pro cliente e pior para o acionista. É isso que eu quero dizer. É um setor que concorrência sempre gera melhores produtos e serviços, mas na ótica do investidor a gente quer o oposto, né? Quer ali uma empresa que se diferencie, monopólios, etc., que tenha uma vantagem competitiva. É difícil ver uma grande vantagem competitiva para alguma ação do setor, tá? Acho que Mercado Livre na parte logística, Magalu na parte de gestão ali talvez, ou logisticamente também é interessante, mas essas vantagens elas não têm muita barreira ali. Logo alguém equipara, copia, etc. E por aí vai. Então tem que tomar cuidado com a euforia. Caso a Magalu, eu tenho o preço-alvo lá em 5,80, caso ela vá até os 5,80, eu não vejo vida fácil para ela seguir por lá. Tá? Então esse é o papo fundamentalista. Tá? Agora, o que nós temos para 2023? É o gráfico feio. Pessoal, nós temos a possibilidade, finalmente, tá, de um retorno nos juros a 2015. Tá? Então nós estamos aí fazendo a manutenção, esse é o juros Selic, manutenção dos juros desde agosto. O próximo ciclo a gente torce, é meu cenário base, que é para baixo e não para cima. Tá? Então um ciclo para baixo tende a empurrar o valuation da Magalu para cima, tá? E os preços da Magalu para cima. Tá? E aqui é só um gráfico feio, porque no de baixo aqui, pessoal, é a taxa de juros americana. Tá? E eu puxei esse gráfico dos anos 2000 para cá e frisei, olha, a taxa de juros americana subindo e a nossa caindo, a bolsa sobe. Então nós somos mais sensíveis a Selic e a taxa de juros americana subir não é necessariamente ruim. Tá? Tem um menor peso aqui, mas esse é um vídeo que eu deixo para vocês os cards aqui em cima. Tá? Aproveitem aqui em cima, eu vou deixar o card, é um vídeo bem interessante sobre macro. Tá? Bom, merchan, pessoal, do final de semana é pro Igão, o meu contador, tá? Que está aqui disponibilizando o seu Instagram e o seu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo para vocês que querem acertar a sua contabilidade. O Igão sempre disponível para vocês, muito solícito e é meu contador pessoal. Então deixo aqui Igor _contador, tá? Ele que inclusive
estará, tá? Estará compondo aqui 5 aulas no meu curso. Então, o Macro Trader vai ter uma atualização minha esse final de semana, técnica e talvez de valuation também. E o Igão vai compor aqui 5 aulas de contabilidade para vocês aprenderem aí a fazer declarações de maneira mais simples, tá? Então, o curso ganhando valor para vocês, o Macro Trader. Bom, agora a parte que interessa, pessoal, de curtíssimo prazo, né, nas prestações de contas semanais, que eu trago para vocês, curva de juros. Então, a história está rimando devagar, um pouco diferente. Vamos lá contar essa história de novo. Todas as PECs, PEC precatório, PEC benefícios e PEC transição, abriram os juros pra caramba, tá? Vocês estão vendo nas linhas vermelhas. Agora, o pós-PEC aqui dos precatórios teve uns solavancos, tá? Mas fechou. O pós-PEC da eleitoral foi direto, bom, tá? O pós-PEC da transição tá difícil, mas tá indo devagar, mas tá numa ótica de fechamento, tá? Bom, meu cenário base, pessoal, é que nós vamos fechar esses juros até os 12. Tá? Até os 12. Tá? Vai ser difícil no verde aqui. 11,75 e 12. Não vamos passar de lá. Tá? Para a história rimar de fato, certo? Não ser idêntica, porque a PEC da transição foi super rápido, a PEC dos precatórios foi levemente rápida o fechamento. Essa está sendo mais dolorosa. Então, um aprendizado aqui. Tá? O governo de esquerda, a Faria Lima é um pouquinho mais, vamos assim dizer, suspeita um pouquinho mais, cobra um pouquinho mais. Tá? Acredito que se fosse Guedes aqui na Fazenda, por exemplo, com a mesma PEC, nós já teríamos fechado, tá? Mas como agora é um governo de esquerda, tá? Acho que a Faria Lima está colocando um jogo mais duro aqui, tá? Tem mais dúvida. Então o juros está demorando para fechar. Tá fechando, mas em doses homeopáticas, tá? É um aprendizado que eu vou levar para 2023, tá? Em relação a juros, small caps, para a gente conseguir aí ter boas alocações. Mas o juros está fechando. Essa semana fechou muito bem, tá? A sexta-feira começou péssima, começou com a abertura e terminou a semana praticamente no 0 a 0, 25 pontos base aqui para cima, tá? Essa foi a semana aqui praticamente no 0 a 0 no juros, assim como foi para o Ibovespa. Então assim, vai precisar de boas notícias para a gente fechar até os 12. Seja China crescendo para caramba e auxiliando o fiscal, show, aí não depende tanto de Brasília. Ou seja, Brasília sinalizando aí uma reforma, né, um arcabouço fiscal, mais bombeiros aparecendo aí, como foi o Prats, como foi a Simone Tebet, tá? Dizendo aí calma, não é bem assim, em relação à lei das estatais, em relação à mudança de regras da Previdência, em relação ao marco de saneamento. Ou seja, o governo está indo para o centro, na lábia, não temos nada ainda concreto nem para a esquerda nem para a direita, mas é importante dizer que já há uma resposta do governo sendo um pouquinho mais centrista. Isso ajudou o mercado a se acalmar, principalmente na quinta e na sexta-feira. Tá? Magalu, nessa história toda, pessoal, vamos lá terminar com ela. Eu tenho para os juros, então, os 12, o que representa aí para os juros um fechamento entre 10% mais ou menos. Tá? Então, a Magalu, eu vejo que no mínimo o dobro. Tá? Se o juros vai fechar 10, eu vejo no mínimo o dobro aqui, ó, uns 20 a 25% de potencial de alta para Magalu. Então eu vou colocar para vocês, pessoal, no curtíssimo prazo, janeirão, tá? Isso se confirmando, eu acertando, vamos para 3,43. Tá? Nada mais, nada menos para o mês. Tá? E aí, a depender do andar da carruagem, nós temos de importante monitoramento, crescimento chinês, tá? Commodities, para trazer fluxo para emergentes, logo o Brasil, crescimento chinês, e o alívio da curva de juros via comunicação. Semana que vem tem um pacote aí das primeiras medidas do governo na parte econômica, então a Haddad vai estar no centro das atenções. Se isso tudo for caminhando para notícias boas, ou pelo menos neutras, eu acredito que os juros continuam fechando, devagar e sempre, mas fechando, tá? E a Magalu vai estar aqui em 3,43. Tá? Esse é o alvo da Magalu. Curtíssimo prazo, tá? Se eu acertar na mosca, até ali o rally do quarto tri e tal, final de janeiro, até o sell in May go away, a gente tende a bater os 5,89. Tá? Ali é meu alvo final, né? Que seria até uma segunda onda aqui, depois da PEC da transição, perdão, da PEC da eleição, seria uma segunda onda. Tá? Eu estaria numa segunda onda, e aí sim, aqui, pessoal, eu vendo call, por exemplo, eu não acho que a gente vai conseguir passar. Por quê? Nossos juros no primeiro tri e no segundo tri, minha visão, não vai ser cortado. Tá? A inflação, na minha visão, não vai ceder o suficiente para a gente já ter narrativa da Faria Lima de corte de juros. Pelo menos até maio.
Tá? Então o máximo do movimento vai ser um reteste pré-eleição, que foi ali em 5,14. Estou falando de 5,89, 5,91, 5,68. Certo? Esse é meu cenário base. Errei, pessoal. A gente nem veio para os 3,43. Tá? Para baixo vai ser o sinal? Beleza. Eu tenho aqui vários pedágios. 2,43, 2,36, 2,18, 2,13. Então cuidado. Aqui pode ser ruído. Bater e voltar e subir. Tá? Agora, eu de fato vou errar o cenário base se rompermos o 2,13. Aí meu único alvo está lá em R$1,59. Então eu não tenho interesse dos dois a 1,60. Tá? Pode varar ali, região de rasgada. Tá? Não tem interesse em comprar mais, em ter strikes aqui, por exemplo. Não faço questão. Venderia a put aí a partir do momento que os preços estivessem próximos do 1,60. Aí os strikes até podem ser acima, né? 1,70 dentro do dinheiro e tal, para ganhar mais se eu acertar. Ah, mas não nos R$2. Não tem interesse, porque caso ela venha para os 1,60, pessoal, toda essa região aqui, principalmente os 2,45, é alvo. Tá? Então vou ter pouca oscilação aqui, que aí as coisas vão ter azedado, os juros vai estar empinando, tá? E provavelmente uma inflação torta. Semana que vem tem inflação. Dados importantes, pessoal. Precisamos de neutralidade nos dados para ficar cada vez mais otimistas com esse trade do setor de e-commerce, pessoal. Na minha opinião, outros setores, educação, talvez alguma empresa de construção civil como a EZTEC, por exemplo, vão formar fundo em 2023 e vão subir de fato. Já o e-commerce vão ficar bem travados, na minha opinião. Acho que o tempo deles já foi. Tem outros setores mais interessantes aí para se apostar em tendência de alta, realmente, em 2023, caso o corte de juros aconteça. Feito isso, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.